A semana que termina foi marcada pelos dois maiores massacres do sistema prisional brasileiro em 24 anos. Logo na virada do ano, 56 detentos foram mortos no presídio de Manaus, na capital do Amazonas, e 5 dias depois, outros 33 ou 31, de acordo com diferentes fontes, perderam a vida no presídio de Boa Vista, na capital de Roraima. Qual a relação entre esses dois episódios? Nós fizemos essa pergunta aos juízes que são responsáveis pelo cumprimento das penas nos dois palcos dessas tragédias. Uma das versões aponta para uma guerra de facções. No centro da disputa estaria o controle de rotas do tráfico internacional de drogas. Mas para além da culpa dos próprios assassinos, está colocada também a responsabilidade do Estado. Uma parte da sociedade reagiu com um sentimento de vingança contra os presos envolvidos na tragédia. Nós entrevistamos aqui o filósofo, psicólogo e professor de criminologia da USP, Alvino Augusto de Sá, para entender quem é o preso, o que é a prisão e o que é a pena para a nossa sociedade. Em Brasília, o presidente Michel Temer demorou 4 dias para se pronunciar. Quando decidiu falar, acabou criticado pelos termos que escolheu. Temer classificou o massacre de Manaus como um acidente. A principal medida anunciada por ele foi a construção de mais presídios. Essa ideia acabou sendo classificada como meramente paliativa numa entrevista que a própria secretária de Direitos Humanos do governo Temer, a Flávia Pavezan, deu ao Nexo na quinta-feira. Essa sequência de rebeliões, logo nos primeiros dias do ano, pôs evidência às mazelas de um sistema carcerário que é considerado falido. Lilian Venturini conversou com estudiosos de segurança pública e dos direitos humanos para dimensionar o alcance desses problemas. Ela também acompanhou o anúncio do Plano Nacional de Segurança Pública do governo federal, para saber como essas novas medidas repetem ou complementam planos que foram lançados em governos anteriores. Ainda falando de mortes chocantes, mas longe dos presídios, dessa vez um homem invadiu uma festa de Réveillon e matou 12 pessoas em Campinas, no interior de São Paulo, incluindo a ex-esposa e o próprio filho, antes de se matar. Aqui no Nexo, a Juliana Domingos de Lima analisou como esse caso, em que o assassino deixou 2 cartas anunciando os próprios planos, revela temas comuns no contexto brasileiro de violência contra a mulher, fazendo desse mais um caso de feminicídio. Os primeiros dias do ano foram marcados também pela posse dos prefeitos escolhidos na eleição de outubro. Crise fiscal, mobilidade urbana, saúde, educação e habitação estão no topo das prioridades desses novos governantes que assumem num quadro econômico muito difícil. Essa dificuldade orçamentária não impediu, no entanto, que o governador mineiro Fernando Pimentel usasse o helicóptero, que é mantido com verba pública, para buscar o próprio filho depois de uma festa num condomínio de luxo perto de Belo Horizonte. O custo da viagem é avaliado em até R$7 mil, o que chama atenção no contexto de quebradeira dos estados. Apesar da medida não ser exatamente ilegal, na letra fria da lei, ela foi moralmente e eticamente contestada. Em São Paulo, o prefeito João Dória, que é do PSDB, começou sua gestão vestido de gari e varrendo, por alguns poucos minutos, ruas da capital, ao lado de seus secretários, enquanto eles eram fotografados e filmados. Essa iniciativa não é exatamente uma novidade. Nós mostramos aqui como outros prefeitos também recorreram a essa mesma estratégia e perguntamos a 2 urbanistas quais os significados disso para a população, seja simbolicamente, seja como uma indicação do rumo que esse prefeito pretende seguir em São Paulo. Enquanto Dória varria, pelo menos 3 prefeitos emitiam decretos entregando as chaves de suas cidades a Deus. Especialistas ouvidos pelo Nexo explicaram como esses decretos ferem a Constituição e falaram também de como as leis brasileiras separam a fé e a política, ou pelo menos deveriam separar. Essas e outras notícias serão no Nexo Jornal.